Gravar. Speaker, no caso sou eu. Sou eu. Gallery. Ok. Então, queria agradecer a quem pôde vir hoje. Também agradecer a quem vai ver a gravação. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Tá todo mundo sem câmera porque. hum, ok. Ok, Fábio. Tudo bom? Tudo bem. Ok. Então, Cláudia, a gente vai começar a nossa conversa. Rafael, ok. A gente vai começar a nossa conversa sobre por que que é difícil estar em relação, né? Quais são as dificuldades que a gente tem de estar em relação desde essa perspectiva do que é um encontro, né? Vamos dizer assim, o que é estar com outra pessoa, né? A gente imagina, né, por exemplo, o, um encontro, no momento em que você se abre, que você recebe algo, que você recebe alguém na sua vida. Há uma dimensão quase de aparição, quase de milagre, né? Tem um certo fogo nisso quando você está disponível, dá uma disponibilidade. É como se a pessoa entrasse dentro de você e você se sentisse, né, dentro da pessoa. Um processo muito íntimo, muito profundo. Encontrar alguém, estar com alguém. Mas, geralmente, isso não dura muito tempo, porque essa primeira sensação, essa aparição que é estar com alguém, se revela como algo muito fugaz, que passa a ser preenchido com muitas ideias sobre o outro, sobre expectativas, construções, no sentido de eu começo a ocupar aquele momento, aquilo que está surgindo, com uma tentativa de controlar, de dizer o que aquela experiência é. É como se você tentasse fotografar uma onda no mar. Isso é bem difícil, não é possível. Então a gente tenta, nesse caso, simplesmente fotografar uma onda. A gente tenta sequestrar algo que não tem muito como ser capturado. Então esse é o primeiro obstáculo, né? O primeiro obstáculo é eu não consigo manter a abertura de uma relação, porque logo a minha mente começa a projetar, começa a rotular, começa a identificar coisas sobre mim, coisas sobre o outro, como como um redemoinho. E
começo a perder o outro no momento em que eu mais tento conhecê-lo. Eu começo a construir como um desdobramento meu sobre o outro e do outro sobre mim. E aquilo vai fazendo com que aqui o momento de expansão de um encontro, o momento de abertura de muitas sensações se perca com eu sou isso, você é aquilo. E aquilo começa a criar uma determinada escultura. A gente como se estivesse tentando transformar uma onda numa escultura. E quando a gente entra aí, né, eu entro para transformar a onda no meu tipo de escultura. E a minha parte nessa onda, porque a gente também está aberto, passa a ser demandado um tipo específico de escultura também. Um tipo específico de congelamento ou de personalização, de personificação como um personagem, uma constelação, onde você é isso e eu sou aquilo. Eu sou esse que se sacrifica, você é essa que, que não me vê. Eu sou essa que luta por nós dois, você é esse que não precisa olhar para nós. Então começa a haver uma série de lugares, né, que começam a se construir de uma forma densa, pesada. E aí os jogos começam a ser não mais sobre estar na abertura de uma relação, mas microjogos de poder, microjogos de quem controla quem tem o poder sobre o quê, quem pode fazer o quê, quem pode amar mais, quem pode se sacrificar mais, quem pode sofrer mais, quem pode ensinar mais. São Essa é a dança que passa a ocorrer, mas é uma dança cheia de tralha, cheia de armaduras. Então, esse é o primeiro obstáculo, é perder a capacidade de abertura, perder a capacidade de estar naquele lugar com frescor, porque o momento presente passa a estar lotado de conceitos, lotado de ideias sobre mim, sobre o outro. E com isso eu vou perdendo a onda, eu vou perdendo a abertura do que é o encontro. Se você tiver um filho, você vai perdendo o filho, você vai impondo coisas sobre o filho, sobre a filha. Se você tiver um parceiro, se você tiver pais, mesma coisa. Então, nesse sentido, os processos de meditação ajudam muito, nos ajudam muito, porque eles ajudam você a se abrir para o momento presente, a não congelar, a não impor o conceito sobre a realidade, não forçar algo sobre aquilo que está presente. Então, essa abertura,
É como uma pulsação, né? Quando você se sente excitado, excitado, começa a ver pulsação no seu corpo, começa a ver uma abertura, né? Abertura. Então, esse estado de abertura é o lugar que a gente caminha quando a gente quer entender o que é estar em relação. Abertura, pulsação. Quanto mais eu tenho ideias sobre mim e quanto mais eu tenho ideias sobre o outro, mais eu estou distante da relação, mais eu estou afastada, mais eu estou afastado do que da abertura. Então, esse primeiro obstáculo, as práticas de meditação que tem como foco o espaço, né? A familiarização com a dimensão aberta do ser, elas ajudam muito, muito, ajudam muito. A, ela também está presente, por exemplo, na terapia, né? Quando você está diante do terapeuta, da terapeuta, e há um momento novo, né? Há uma flor que se abre ali. E se o terapeuta estiver fazendo o trabalho correto, ele está se abrindo como uma flor para você. Na terapia em grupo, isso também acontece. É muito bonito, né? Que é quando a pessoa se abre para o outro, se abre para o que o outro está trazendo. E aí, às vezes, a gente tem a sorte de mais de uma pessoa se abrir e receber o outro, né? É como ver um pôr do sol. Então, isso é a arte secreta das relações, quer dizer, isso é o que está por trás. E a arte da cura, se abrir é o caminho da cura. Ser capaz de se deslumbrar com o vazio, com as coisas, de não impor o seu conceito sobre o que está presente, não impor o conceito sobre você. Eu se imagina que a gente vai ter um encontro e eu já chego dizendo, olha, me perdoa porque eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Eu já trouxe a minha vitimização para o nosso encontro e agora você tem que ser o meu herói, você tem que me salvar, tem que, ou senão tá tudo bem. Eu digo que tá tudo bem, mas por dentro eu tô cristalizado e eu tô trazendo para o encontro a minha contenção, o meu esforço. E eu tô te aguentando no fundo. Não consigo me abrir e dizer, eu não aguento, eu não posso, eu não sou essa, eu não sou esse. Não há realmente muitas formas da gente fazer o momento presente se estragar no sentido de não ser visto pelo que é, pela potencialidade que é. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz mais respeito à natureza do que eu coloco. Quer dizer, quando eu perco a abertura, eu começo a me relacionar com histórias, eu começo a me relacionar com conceitos. E esses conceitos, eles trazem a minha relação com os meus afetos mais antigos, né? Os meus afetos de pai e mãe. Então, por exemplo, se você teve uma infância difícil e você criou um personagem autônomo, independente, você pode se relacionar com muitas pessoas, mas no fundo, você não sabe o que é abertura, porque para você a abertura está associada a sofrimento.
Logo, a sua disposição vai ser: eu estou aqui, mas no fundo eu não estou. Eu estou aqui, eu digo que estou aqui, mas no fundo eu não estou. No fundo eu só estou comigo. A gente encontra isso, né? Então a pessoa, ela joga com o tempo, no sentido do poder estar na mão dela e nunca com o outro, né? Por quê? Porque o estado de abertura é muito conhecido pela criança. E se você foi ferido no seu estado de abertura, quando você era pequeno, pequena, a sensação não é tão boa. Se abrir para alguém de novo, já vem o receio de, uau, eu não posso deixar isso acontecer. Não posso permitir me abrir para alguém que pode me machucar. Logo, eu trago para o encontro a própria impossibilidade dele. Eventualmente, eu trago para uma relação a própria impossibilidade dela. Isso é surpreendente, porque aparentemente uma parte da pessoa está ali se relacionando, mas outra parte por trás está dizendo: a gente vai ficar só aqui, não tem mais ninguém aqui. Então a pessoa não consegue se entregar propriamente para o outro, para outra, porque isso não é possível. Outras pessoas vão para outro lugar que é, ela foi ferida na abertura, mas aquilo, em vez de criar uma parte isolada e autossuficiente, criou uma parte dependente, uma parte emocionalmente frágil, que precisa do outro, precisa estar no processo de segurar alguém, segurar algo. E se você for ouvir essa pessoa, ela vai dizer: o meu problema é que eu me abro demais. Mas é curioso, isso também não é a abertura do encontro. Isso é em vez de ter um lado mental na relação, eu tô, eu tô impregnando o momento presente com o meu lado emocional. Eu estou impregnando o momento presente com uma necessidade, com um sentimento de ânsia, de me salve. E parece que quando eu digo me salve, ou você é a pessoa que vai fazer isso comigo, parece que quando eu digo isso eu estou me abrindo, mas eu não estou me abrindo. Eu estou infectando o meu momento presente, eu estou inflamando o meu momento presente com a minha necessidade emocional e não o outro. Não há muito espaço para o outro aqui, para alguém chegar na minha vida e entrar de verdade. Só há espaço para alguém que me segure e diga: eu não vou sair daqui. E isso não é uma relação, isso é um suporte emocional. Tá claro, gente, isso para todo mundo? Então a gente começa a perceber que é o que é de fato estar em relação, o que é de fato se abrir e permitir que o mistério esteja presente. Permitir que a abertura esteja presente, a pulsação esteja presente. Nem o meu lado frio, individual, que me ajudou a sobreviver, nem o meu lado emocional, dependente, podem dizer o que é o encontro. Eu preciso me abrir para o encontro. E é claro que
Se a gente for pensar terapeuticamente, né? Como é que eu posso tratar então do meu lado individualista, autônomo? E como é que eu posso tratar do meu lado dependente emocional? Eu preciso apenas amá-los, integrá-los, conhecê-los, tomar conta deles e dizer: ei, vem cá, não é você que vai se relacionar. O que você precisa, meu lado emocional, é de um suporte emocional, não é de outro ser humano. O que você precisa, meu lado independente, é de uma boa proteção, para você não achar que no final vai ficar só. Essa crença não é justa com os outros. Como se você começasse, né, pouco a pouco, isso você faz no processo em grupo, no processo individual, ou no processo contemplativo você mesmo, a perceber como essas minhas partes comandaram parte da minha vida, como é que eu me deixei conduzir por elas, porque eu não sabia que eu queria mesmo era o encontro, era a abertura, e para isso eu tinha que estar no meu eixo, eu tinha que estar no meu centro, mas eu tinha que estar aberto, aberto no centro, aberto no meu eixo, não no teu. Eu me abri para ti, eu me abro no meu eixo. É como uma flor, né, que se abre no seu ramo, no seu galho. Agora, o que que é difícil nisso? É porque essas partes, tanto a parte mais individualista quanto a parte mais dependente, por exemplo, o que que é a parte dependente, a parte individualista, o que que ela, qual é a função dela na minha vida? Tantas coisas, ela me protegeu do deserto, ela me protegeu da negligência, ela me deu autonomia, me deu força, me deu capacidade de discernimento. Como é que eu posso dizer para uma parte que me ajudou tanto que não é ela que vai se relacionar? É simples, eu preciso começar a atualizá-la, a dizer, ei, o perigo passou, o desafio passou, não preciso mais ser o guerreiro solitário. Algumas vezes a gente entra em relações com pessoas que não têm nada a ver, apenas para provar que no fundo a gente ficou só. Isso é um guerreiro, né? Um guerreiro vítima, mas é um guerreiro. No fundo era só eu mesmo. Então, essa parte é muito boa para fazer exercício, mas não para amar. A gente precisa deixar ela de lado se a gente quiser amar. Ela é muito boa, ela foi muito útil, mas não para amar, não para se abrir. Ela não sabe muito bem o que é se abrir. Quando ela se abriu, machucaram ela. Ela tem receio. Nesse cenário, algumas pessoas seguem o caminho de estar em relação, entre aspas, mas não está. E rapidamente elas acabam a relação e a pessoa fica sem saber por que que elas acabaram. Outras pessoas se sentem mais na posição dessa que eu comentei, de
É, eu fiquei só, olha o que aconteceu comigo, e eu tenho raiva, ou eu tenho mágoa, mas eu tô só, e agora eu vou ter que estar só porque eu conheço bem esse lugar. E há uma variedade de possibilidades desse núcleo. Mas você nunca deve julgá-lo, você sempre deve entender que é, uau, me ajudou muito essa parte. Sobreviver ao deserto, à negligência, ao abandono, à agressão. Mas, de fato, ela não sabe se relacionar. Ela é boa para a guerra, não para o amor. E, por outro lado, se aí você percebe a sua parte emocional muito presente, muito dependente, isso também não é uma relação. Quer dizer, mas por que que ela foi importante na sua vida? Ela guardou para você a lembrança do que é a necessidade de amar, a necessidade de depender, a necessidade de ter que contar com alguém, a necessidade de não estar sozinho. Isso é muito importante. Isso lhe dá mais humanidade, isso lhe dá mais ânsia, isso lhe dá mais um senso de que tem alguma coisa para você no mundo, que você tem direitos emocionais, de sentir, de ser segurado, de segurar. Mas mais uma vez, essa parte é maravilhosa. Ela deixa você mais infantil, no melhor sentido do termo, mais como uma criança. Mas ela não é boa para relação, porque crianças não se relacionam. Crianças dependem. Então, essas são as nossas partes que caem nos contos dos narcisistas em geral, ou entram em relações de dependência, de codependência, etc. Só uma pessoa adulta tem a capacidade de abrir no seu próprio eixo, pode se relacionar. Porque se o outro cai, ela não precisa cair. Ela pode sustentar a falta na abertura, respirar e sobreviver e seguir. Isso não significa que ela não esteja presente e ela não esteja amando, que ela não vai chorar. Ela está aberta, ela está disponível, ela não está alheia às emoções de dor, de perda, de tristeza. Ela sente, ela sente, mas ela está no eixo. Então, vocês vejam, não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil. Porque é muito fácil cair nos dois polos. Muito fácil ser uma vítima solitária, um herói solitário, algumas vezes um magoado solitário. É muito fácil cair na dependência, na idealização, na fantasia. Mas tudo isso são formas de escapar da relação, de estar mesmo em relação. Relação com você, com o outro, com a onda que é estar aqui e agora. Muito difícil, muito difícil. Mas não tem outro caminho, eu sinto muito. Quem veio aqui querendo uma coisa rápida, não tem.
Então, eu realmente acho bom, por exemplo, esses processos, os processos terapêuticos, os processos que tiram você do seu eixo, mas convidam você para o eixo, para uma recentralização, tiram você da conformidade, no sentido do. Tiram você das formas usuais pelas quais você aprendeu a capturar a vida, a capturar o presente, e trazem você para o estado do eu não sei, eu não sei, e quero saber. Tudo aquilo que desmantela o estragado, que impregna você com abertura, toda crise nesse sentido é boa, mas não é fácil, porque é muito mais confortável, tem muito mais gosto de casa, as minhas memórias, o meu, aquilo que eu aprendi consciente, inconscientemente sobre o presente. Você é bom, você vai cuidar de mim, você é ruim, você vai me machucar, você precisa de mim. Ah, eu não sou bom o suficiente. Uma boa forma de estragar o momento presente. Não é sobre você, no fundo. É sobre mim e eu não sou o suficiente. Ok, isso não é um encontro, isso não é uma relação. É você vomitando alguma coisa aqui. Eu não vou ser bom para ninguém. Eu sou isso. Porque eu tô fora do peso. Porque eu tô gordo. Porque eu tô magro. Meu nariz é assim. Porque não é sobre o outro. Não é sobre estar aqui. É sobre você. Você não está deixando o momento presente se abrir. Ou não é possível que não tenha ninguém nesse mundo que não possa ter interesse em você. O mundo é muito grande. Ou eu tenho que provar o meu valor. Eu tenho que mostrar que eu sou uma máquina do sexo. Ou que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não sou dependente. Não, eu tenho um lado dependente, mas ele está sob controle. Quer dizer, quem você traz, quem você coloca para estar no momento presente. É uma história, é uma memória, é uma fantasia, ou é abertura? É, o problema não é você, sou eu. Sim. A gente precisa, nesse momento, ver, limpar os olhos, limpar o coração, para estar, para poder receber o outro, para poder receber o presente, para poder se receber. Ah, vocês pegam as meditações Dzogchen, que são ensinadas pelo professor James Lowe, eles falam desse ah, ah, esteja fresco aqui, esteja fresca, esteja no frescor aqui, não lá, não ali, aqui. Se abra, se abra.
A gente tem 20 minutos. Não sei se vocês querem conversar sobre algo. Se vocês querem que eu fale, eu gosto de falar, mas eu gosto de ouvir. Tá fazendo sentido para vocês? Hum. Oi, quem falou? Não tô ouvindo. Tá ouvindo, não? Melhorou. Tá ouvindo? Tô. Oi, Maria. Eu tava pensando sobre isso da televisão. Mas tá meio Como chiado. Tá meio chiado. Vocês estão ouvindo chiado também? Ou não? Tá meio chiado. Piorou. Agora teu som tá fechando. Ah, ok, ela vai escrever. Ok. Hum. Isso da dependência varia de acordo com o parceiro. Como assim? Às vezes a dependência nem varia, como diz no interior. Em Sertânia a gente diz assim. Varia, eu quero alguém para estar ali. Quem quer que seja, venha. Não tem abertura, tem necessidade. Ah, sim, tem uns que não fazem isso brotar. Interessante. Nunca tinha pensado nisso. Às vezes a pessoa aprende, né? No passado e... Mas até o núcleo dependente ser visto por dentro e ser cuidado, e geralmente ele tem muito medo da solidão, muito medo de enfrentar a vida, é, ele permanece presente como uma sementinha, sabe? Sim, que já, tu já tiveste um parceiro que foi muito dependente e outros não. Sim, sim. Os que a gente é mais dependente são aqueles que mais enchem nossos olhos, no sentido de como se ele tivesse alguma coisa que eu não tenho. E tê-lo ou me redime, ou me preenche, ou me, ou me traz segurança. Dependência e narcisismo são processos simultâneos. Não, não sempre. Por exemplo, tu pode ser dependente de uma pessoa que é dependente química, por exemplo. Nesse caso, o narcisismo é teu. É o narcisismo do cuidador, da cuidadora. Olha o que eu faço por você. Olha como você é importante para mim. E olha o que você faz comigo. Aí tá contigo. Aí a pessoa, cada falha da pessoa comprova que tu é a boa e ele é o ruim. Nesse jogo vai ser assim. Se tu vai ver outra relação, por exemplo, eu faço tudo por você e você não me vê, né? Eu posso ter o meu narcisismo do cuidador, nesse caso, constelando com o narcisismo individualista do outro, que é minha vida, meus problemas, minhas questões, né? Então, às vezes constela um com um, às vezes constela o narcisismo de um com o narcisismo do outro. Há muitas formas da gente constelar nesse sentido, né? Eu chamo a savana africana, ou a floresta amazônica. É tipo, dá de tudo. Você precisa saber qual é o seu bicho, o que ele está constelando com o bicho de quem, né?
para a gente tratar, né? Pra gente tratar. Cris quer falar? É só ouvindo, tá passando um carro aqui. Só ouvindo você falar, João, eu fiquei pensando assim, uma coisa que eu tenho muito contemplado, assim, pensado sobre isso, assim, como a partir do momento que você começa a ter um processo de autoconhecimento, né, e de aprofundamento de coisas suas mesmo, de Uhum. autoconhecimento nesse sentido mais profundo, é, não sei, assim, fica mais difícil, falando da minha experiência, assim, você encontrar, até porque assim, as pessoas estão muito perdidas, né? Nossa, tá maluca a minha imagem? Ou... Que doido! Não sei o que que tá dando isso. Tá me ouvindo direito ou não? Tá? Tá me ouvindo? Uhum. Não, eu fico pensando assim, né? Como você encontrar, é lógico que pessoas que estão procurando uma inteireza, vamos dizer assim, elas podem constelar, né? Isso é maravilhoso. Uhum. Só que assim, como é essa conjunção de coisas, você começa a ver como é difícil, né, João? É Não difícil. sei porque, eu não sei, eu vejo muito assim, pessoas muito perdidas, e eu acho que muito, não quero ser Uhum. preconceituosa e tarjar ninguém, mas assim, eu percebo muito no mundo masculino Uhum. essa dificuldade de ter sei lá, um equilíbrio mais equilíbrio emocional, não sei se é melhor ter uma maturidade emocional, seria, acho que melhor. Acho que rola muito essa coisa do narcisismo. Não que, É, obviamente, no sexo feminino não, mas claro, não sei. mas rola porque o machismo ele é construído por uma identidade de independência, de autonomia, né? O forte, que não se abre, né? Então, de fato, é muito doloroso. Agora, o remédio de tudo isso, a gente tem, falando assim, do sentido terapêutico, que é o segundo sentido, mas o remédio de tudo isso está no olhar, está na visão, em o treino da abertura, né? Que é estar aqui, estar aberto. Por isso que o budismo é tão bonito, assim, nesse sentido, né? Como prática, esteja aqui. Quando você está em meditação, você senta e vem milhares de conceitos, mas pouco a pouco você segue se abrindo, olhos abertos, 5 minutos, depois 5 minutos, depois 5 minutos. Treinando a abertura. Por quê? Porque quando você entra no reino do conceito, começa a vir suas histórias. Então, o trabalho terapêutico é treinar a abertura e treinar mostrar para você quais são os lugares que partem as suas histórias, para você veja a construção disso, que são personagens seus, são personagens independentes, solitários, são personagens trágicos, solitários, são personagens heróicos, solitários, são personagens dependentes, né? Que buscam ter alguém a todo custo, quer dizer, começa a descobrir, né? Começa a entender, e depois acolha isso na sua vida. Como é que foi mesmo que isso surgiu? Por que é que isso me protegeu? Um pai frio pode criar uma filha ou um filho super dependente, super necessidade de ter alguém a todo custo, porque eu quero calor na minha vida, quero calor. Sim. Isso para se relacionar? Não. Eu preciso do calor eu mesma, eu mesmo. Gerar o meu calor. Reconhecer a minha parte que falta calor e cuidar dela. Se o meu calor estiver na mão do outro, quando o outro faz assim, eu volto a sentir frio. Quando ele tá assim, eu sinto quentinho. Quando ele faz assim, eu sinto frio.
Mas é isso mesmo, Cris. Eu acho, João, que você falou, tocou no ponto assim nevrálgico da questão de você olhar para esses personagens e Uhum. não criticar, porque a nossa mente, né? Aí você começa a olhar com um olhar julgador, né? Essa coisa do acolher. E aí eu achei muito legal esse insight que você deu de você olhar como aquilo foi importante em algum momento da sua vida, né? Claro, claro. Quando a gente começa a se criticar, a gente cria um curto-circuito, porque a parte está presente e o nosso crítico começa a questionar uma parte que está em mim. Então, a gente começa a ter circuitos de ansiedade, circuitos de pânico, circuitos de ânsia, porque eu não acolho o meu lado emocional, eu não acolho a minha dependência. A gente começa a ter processos de congelamento, às vezes, né? Congelamento. Eu gosto muito do processo em grupo, né? Do processo de terapia em grupo, porque fica muito evidente os nossos personagens, né? Os heróicos, solitários. Os heróicos geralmente são solitários, né? Muito interessante. E é bom porque você começa a ver, né? Outras pessoas veem você, você vê que não é só um terapeuta, todos são terapeutas. Isso facilita às vezes, porque às vezes a gente só consegue se entender quando está dentro da relação. Aí que a gente começa a se ver, né? Aí tu vê, uma pessoa, se chega uma pessoa narcisista no grupo, raramente eles vão, mas às vezes eles vão. É, ela facilmente, a gente vai ter facilmente uma pessoa querendo cuidar dela. É incrível. Então, há quanto tempo eu venho cuidando de pessoas narcisistas na minha vida? Essa é a pergunta. Como seria ter um pai ou uma mãe narcisista e não ter que cuidar dele? Se essa criança for responder, é impossível, porque para estar nessa família, eu tinha que estar disponível para o meu pai, porque ele me amava um pouco mais quando eu estava disponível. A gente começa a entender, né? Eu não é que eu sou assim, que eu aprendi a sobreviver, a sentir assim. Ok, acho que da minha parte, se vocês tiverem alguma dúvida, espero. Tô vendo só a carinha de alguns. De alguns. E vocês não têm dúvidas, o meu lado carente fica muito triste. Que ele acha que ele não explicou nada bem. Não entendi muito bem porque o narcisista chama o cuidador. É, no sentido de. Monize não sei se foi isso, mas, por exemplo, o meu lado narcisista, é, cuidador, né, se relaciona com uma pessoa narcisista, não cuidadora.
Eu sou um grande cuidador, totalmente apaixonado por uma pessoa não cuidadora, que se vangloria por ser ela mesma. Eu me vanglorio por cuidar de você e você se vangloria por não cuidar de ninguém. Dá pra entender isso? Não sei se narcisismo é boa palavra, mas eu gosto dela porque é didática. Mas você vai ver a desordem narcisista mesmo, não é isso. No DSM, não é isso. É muito mais grave. Mas aqui é importante eu perceber onde é que meu ego constela no outro, né? Quando eu pego uma dependência química ou uma dependência outra, a pessoa tem uma relação com a dependência e isso seria um codependente. E eu tenho uma relação narcísica com o meu papel de cuidador de uma pessoa que tem uma relação com outra pessoa, outra coisa que é a minha, que é a droga, por exemplo. Eu sou um grande cuidador. Quem nunca, né? Não sei vocês, mas quem nunca? Quem nunca ocupou esse lugar? De ter um lado narcísico, apaixonado por uma pessoa que não está disponível. Então isso não é uma relação. Vocês entendem? É uma peça. É uma peça de teatro. É um jogo. Ensina, com certeza, se você tiver bons olhos. Isso. No fundo, é uma dupla indisponibilidade. Porque você não pode ser aquele que não precisa de mim. Talvez, se você fosse o que não precisa de mim, eu não teria nenhum interesse em você. Nesse caso, porque não é uma relação, é uma peça. Quantas vezes pessoas interessantes eventualmente se interessaram por nós e a gente não estava disponível? Porque a gente estava olhando para uma pessoa não disponível. Isso aconteceu? Cada um tem sua história com isso. João? Oi, Oi, deu 19 horas, dá tempo? dá tempo de uma pergunta assim. É mais uma indagação, mas se quiser deixar para depois, não consegui ligar a câmera porque estava em trânsito. Eu estou na biblioteca da faculdade agora. Hum, Mas assim, acho que uma indagação que vale a pena colocar aqui, né? uhum, É, o encontro da gente de hoje gerou uma certa angústia em mim, né? Por aham, quê? Porque parece que não há relação. aham, Parece que a gente está bem no limbo, assim, e eu entendo quando você se apropriou, né, hoje da palavra narcisismo, em que aham, sentido, né? No sentido do ego, tal, eu uhum, fisguei isso, aham, mas, mas caramba, parece, parece que não tem relação, João, assim, parece que ainda estou naquele nível de entendimento que a melhor relação pode brotar primeiro da compreensão de uma relação da gente com a gente mesmo. uhum, Eu só tô com isso, sabe? uhum, Eu só tô com isso. Eu posso, nesse momento, de tudo que você falou, ficar com, dormir com essa uhum, e me aprofundar nisso, né? uhum, Porque em relação aos demais, gera uma angústia porque não existe esse encontro, né? Existe realmente essa camada, assim, uhum. de conceitualizações, né? Que você começou falando sobre isso, né? Isso, E aí, sei lá, gera uma angústia, né? Porque claro. a gente quer ir ao encontro do outro, né? De forma despida, né? Uhum, E isso. assim, e essa angústia, para mim, gerou tristeza Aham. e tô com uma tristezinha aqui, assim, sabe? Tipo, ai, quando é que vai ser? Quando é que vai acontecer? Quando é Isso. que Essa, vai essa é a parte da rolar? dependência. Essa é a parte da dependência.
né? Quando é que vai ser? É uma pergunta da nossa parte dependente, né? Que é, quando vai vir a pessoa que vai me resgatar, né? Ela não se relaciona porque ela demanda. Então, esse é um bom exemplo, Cris. É um bom exemplo. Uhum. Um excelente exemplo. A tarefa é duas: pela meditação, o treino da abertura, né? E a segunda é, pouco a pouco, me abrir para o momento presente. E a segunda é, sim, me conhecer. E aí, esse é o processo terapêutico, né? Me conhecer para saber o que é que eu trago para o jogo, o que é que eu coloco no jogo. Isso é muito importante também, né? Muito importante. Mas essa tua tristeza, ela é super bem-vinda, porque ela é um sinal de que alguma coisa está te tocando. É super bom, super bom. Realmente eu aspiro e me encontrar com as pessoas sem essa dependência e realmente oferecer, né? Realmente aspiro isso mesmo. Tenho um desejo profundo, né? Isso. Mas há de se sentar junto aqui e conversar e conversar Isso, muito, exato. né? Se A gente abrir, tem que né? trocar em comunidade. Claro, como é me abrir, né? Uhum. Como é que eu me abro, como é que eu me fecho, como é que eu saio, como é que eu estou, como é que eu respeito o encontro, como é que eu desrespeito, como é que eu me ausento, o meu medo de amar, de me abrir de verdade, como é que eu coloco a minha dependência dentro e me perco, não deixo o outro existir, né? Quero que o outro seja do meu jeito. Curioso, muito bonito, muito profundo. Obrigado, Cris. Outra pessoa, Obrigada a você, João. eu que agradeço. A Angélica fez uma pergunta. Quando estamos em momentos nos quais, por exemplo, cai um grande véu de ilusão, adoro esses momentos. E percebemos bem esses personagens. Adoro quando a gente vê nossos personagens. Vivo feliz com isso. Olhamos no centro deles e percebemos todo esse rolê. E isso dói. Dói. Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar. Fica inflamado demais. Fica. Seria interessante entender esses movimentos de fechamento e abertura? Sim. Mas mais especificamente para relações afetivas sexuais, o fechamento é um equívoco? Não. Fechar não é um equívoco. Só fechar é fechar e abrir. Fechar e abrir. Saber para quem que eu fecho, saber para quem que eu abro. Saber para o que do outro eu fecho, para o que do outro eu abro. Esse, essa pulsação. Respondi, Angélica. Como ultrapassar sem achar que nada do encontro aconteceu, né? Aconteceu algo ali. Aconteceu algo ali, a pergunta que Monize fez. Mas eu preciso saber, está acontecendo a minha marca ou a minha abertura? Eu posso me abrir para a minha marca, eu posso me abrir para os meus erros, e aí sim crescer, né? Ou eu posso achar que eu sou vítima dos meus erros, e aí eu não cresço, porque eu estou me criticando. Angélica, não te ouvi. Tu achou que deu para te responder? Ok, graças. Ok, então a gente se despede por hoje. Eu espero em breve poder fazer novos encontros com vocês. Tá gravadíssimo. É... Agora, como é que vocês vão receber isso, meu Deus? A gente faz o download, lembrei. A gente faz um download e bota na Linktree do Meditando Junto, tá? No bio, na bio. Fica lá, fica lá com vocês. Ok? Eu que agradeço. É muita coragem, né? É muita coragem. Obrigada, João, foi muito bom. Valeu. Obrigada, Obrigada a todos. João. Obrigado, Obrigada a todos. obrigado, Muito obrigado. obrigada.
Obrigado a vocês. Obrigado, querido. Obrigado, obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.